ótima, graças a Deus. Que alegria estar aqui, gente. Eu só vou acreditar que eu tô aqui depois que eu ver o vídeo pronto, postado no YouTube, porque eu vou dizer pra vocês, gente, a vida dessa evangelizadora aqui não tava fácil. Uma luta atrás da outra, não sei se vocês repararam, mas eu fiquei um bom tempinho sem postar vídeos por aqui. Aqui no YouTube acho que deve fazer mais de um mês que eu não posto vídeos, mas eu voltei com o principal vídeo, um dos vídeos que eu mais gosto, na verdade, o estilo de vídeo que eu mais gosto de postar aqui no canal, que é mais conhecida como Partilha da Palavra, onde eu trago uma passagem bíblica e a gente medita juntos. Eu conto pra vocês o que eu gostei, o que chamou a atenção, o que de necessidade que Deus despertou no meu coração através dessa passagem bíblica. E vocês já sabem, se você tá aí na sua casa, já pega a tua Bíblia em Romanos, capítulo 8, do versículo de 1 a 11, que é a passagem que nós vamos ler hoje, e seria legal se você acompanhasse comigo, tá bom? Quero te situar nos conteúdos aqui do canal. Temos várias playlists onde facilita muito mais a sua vida e que você pode assistir conteúdos como Vida dos Santos, estudo bíblico, né? Partilha da Palavra, a série da Missa em Partes, a série das Virtudes, e fica mais fácil porque vai mostrando na ordem. Facilita muito a sua vida. Eu quero te incentivar a fazer uma maratona aqui no canal para que você possa crescer na sua espiritualidade, na sua vida de intimidade com Deus, tá bom? E já compartilha esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, nos grupos aí que você faz parte, para que mais pessoas possam ter a oportunidade de conhecer o amor de Deus, esse Deus que nos ama tanto, mesmo a gente não merecendo. Antes de eu começar o vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação e compartilhando com seus amigos para nossa meia de evangelização ficar enorme. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo! E aí, já abriu sua Bíblia para a gente ler a passagem bíblica juntos? Romanos, capítulo 8, do versículo de 1 a 11. Agora, portanto, já não há condenação para os que estão no Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá a vida no Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, em razão das fraquezas da carne, Deus o realizou enviando seu próprio Filho, em carne semelhante à do pecado, e por causa do pecado. Assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se voltam para o que é da carne. Os que vivem segundo o Espírito se voltam para o que é espiritual. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Portanto, as aspirações da carne são uma rebeldia contra Deus. Não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja morto por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida, graça, a justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Já posso parar por aqui porque tem muita coisa para conversar com vocês. Bom, Romanos, confesso que é um dos meus livros preferidos da Bíblia, porque foi Paulo que escreveu, o apóstolo Paulo, meu apóstolo preferido, o apóstolo que mudou a minha vida, mudou a minha maneira de pensar, de ver o evangelho, de ver a vida, de ver a igreja. E cada vez mais eu aprendo com as cartas de Paulo, como Gálatas, Romanos, né? Gálatas, Romanos, fica a indicação, são cartas belíssimas. Bom, tô vivendo num processo da minha vida que é um recomeço. Há muito tempo atrás,
Juju conheceu Jesus. Só que, as batalhas da vida, as lutas, muitas vezes a gente precisa parar por um tempo e refletir que nós precisamos recomeçar. Mesmo que nós precisamos voltar um pouco atrás para a gente voltar nesse nosso trilho, nesse nosso caminho para o Senhor. E é isso que eu estou vivendo. Porque para eu ser cada dia mais de Deus, eu preciso ser fiel, eu preciso ter perseverança. E se isso não acontece mais na minha vida, eu preciso recomeçar. Nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos pecadores. E muitas vezes a gente acha que porque um dia a gente começou, a gente não pode recomeçar de novo. Mas a gente pode e a gente deve recomeçar. E é por isso que Jesus nos dá um dia de cada vez. Um dia para que cada dia a gente possa recomeçar algo novo, algo que nos bloqueia. Enfim, preciso te situar dessa realidade para a gente conversar sobre essa passagem bíblica. Uma das coisas que eu mais gosto, que Paulo me ensinou, é o tal do viver pela carne e o viver pelo Espírito. A minha carne, o meu humano, as minhas vontades, minhas paixões e os meus desejos e o Espírito. É importante lembrar que nossa carne, ela não é mal, ela não é podre. Isso eu aprendi em algumas missas de alguns dias passados que eu fui. Mas a nossa carne, devido ao pecado original, ela tende a pecar com mais facilidade. Mas eis que o Senhor até fala aqui nos primeiros versículos. Deus entende essa nossa fragilidade, esse nosso pecado e manda o seu Filho no corpo se submetendo ao pecado para nos salvar e nos dar esse Espírito que nos faz ser santo, esse Espírito que nos faz ser melhor, que faz e que nos ajuda a largar as nossas paixões, as nossas vontades e ser mais dele. E é justamente isso que vai nos falar. Aqui a gente tem coisas totalmente opostas, a carne e o Espírito. Não tem como você viver no meio do caminho. Se você olha para a sua vida e vê que de certas atitudes você está vendo pela carne, você já não está pelo Espírito, porque são coisas completamente distintas. Vamos lá, no versículo 5 vai dizer: os que vivem segundo a carne se voltam para o que é da carne, os que vivem segundo o Espírito se voltam para o que é espiritual. O principal convite que Paulo nos faz quando ele diz para a gente viver pelo Espírito é largar as nossas paixões, os nossos desejos que não agradam o coração de Deus. Então, quando a gente se encontra num vício, por exemplo, de assistir séries, eu sou uma pessoa que gosta de assistir série e eu fico muito rápido viciada, porque eu gosto de saber qual é o final. Até nesse quesito da minha vida eu tô vivendo esse recomeço. Só que, veja, aquilo não agrada o coração de Deus porque passou do controle, sabe? Já tá algo desordenado. Então é muito difícil eu me voltar para Deus. Mas eu preciso, pela graça do Espírito, clamando esse Espírito voltar para Deus. Quanto mais a gente busca as coisas, do pecado, da carne, mais a gente quer estar. E quanto mais a gente procura o Espírito e estar no Espírito, mais a gente busca. Por isso é importante se confessar, estar em estado de graça. Que por sinal eu tô precisando. Enfim. Veja, no versículo 8 vai falar: os que vivem segundo a carne não podem agradar o coração de Deus. Foi o que eu falei. Quanto mais eu tô focada nas minhas paixões e nos meus desejos, mais eu quero estar com elas, não estar com Cristo. E são coisas totalmente opostas, o espírito e a carne. Não tem como eu agradar os dois. Ou é um ou é outro. E se tem uma coisa que eu tô buscando na minha vida, gente, é ser um ser humano saudável. E eu descobri que, por incrível que pareça, a palavra de Deus, o me alimentar da palavra, o me alimentar da Eucaristia, eu me sinto mais saudável, eu me sinto mais bem comigo mesma. Eu vejo que o Espírito Santo nos ajuda a superar as nossas barreiras, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Ele nos cura, nos restaura, mesmo a gente não percebendo.
precisamos compreender que é preciso viver segundo o Espírito. Eu tô dizendo isso pra você, mas eu tô dizendo isso pra mim também, porque pra mim é muito difícil. Não vou transformar esse vídeo num vídeo assim romântico, eu vou dizer, Ai, segue o Espírito, porque o Espírito é maravilhoso. realmente ele é maravilhoso, mas não é fácil, mas também não é impossível. É possível. Não é à toa, né, que Paulo conseguiu, tantos santos da igreja conseguiram e, né, estão na eternidade hoje, que é o nosso propósito, que é a nossa meta. No versículo 9 vai dizer: vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja morto por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graça, a justiça. Paulo vai nos dizer uma verdade de fé. Até depois desse, se quiser parar para ler o capítulo 8 todo de Romanos, leia porque é muito bom. Um pouco mais para frente, eu não li com vocês, mas Paulo vai dizer que nós somos filhos de Deus pela graça do Espírito Santo. E um pouquinho antes, aqui no versículo 9, ele vai dizer: vós não viveis pela carne, mas viveis segundo o Espírito. Isso é uma verdade para os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? São aqueles que são batizados. Se você é batizado lá, desde quando você era neném, eu sou batizada. Então, eu sou filho de Deus. E eu preciso colocar na minha mente, no meu coração, que eu não vivo pela carne, eu não dependo da minha carne. Já parou pra... Você tá buscando estar bem tanto com você mesmo? Só que já parou pra pensar que quanto mais você se entrega às suas paixões, aos seus desejos, mais você é escravizado, você fica preso. Gente, é incrível ver a palavra de Deus. Deus, a fé, nos liberta, ela não nos prende. E enquanto tantas pessoas propagam a cultura de que, se você caminhar na igreja, você vai ser preso, você não vai ser livre. Mas veja, Paulo vai nos dizer, isso é uma verdade de fé, você tem que concordar com isso porque faz parte da nossa fé. Não, você não tem não, você é livre, né? Mas se você é católico, você tem que, cristão, né? Você tem que concordar que nós não vivemos pela carne, mas segundo o Espírito, porque nós pertencemos a Cristo. Nós somos filhos de Deus. E ele vai concordando que se você não vive pelo Espírito, você não pertence a Ele. Você não é dele, você não consegue se entregar a ele. A gente está percebendo muito essa oposição, né? Em todos os argumentos que Paulo vai nos dizer. Ou você é um, ou você é outro, que nem o Padre Jonas diz. Ou santos ou nada. Ou sim para Deus ou não para Deus. Não existe um meio termo. Escutou, né, Júlia? Não existe um meio termo. Não tem como eu, nesse recomeço, tentar agradar os dois, agradar a mim mesma e agradar a Deus. Ou eu agrado a Deus e vou ser feliz e estar bem comigo mesma, ou vou viver pelas minhas paixões e escravizadas nela. Embora eu escolha viver pelo Espírito, embora o meu corpo esteja acabado, meu corpo esteja morto, né? O meu espírito vai estar repleto, cheio de paz, graça e justiça. Quanto mais o tempo passar, mesmo que o seu corpo esteja cansado e exausto, o seu espírito estará bem, em paz e repleto da justiça. Já parou para reparar que os santos da igreja, que nem uma santa que... Não é uma santa ainda, é uma serva de Deus. O nome dela é Chiara Campobella. Gente, me perdoe, eu falei muito errado, é Chiara Corbella. Eu reparei algo muito interessante da história dela. Ela teve câncer na língua. E você repara nas fotos dela, mesmo ela estando com câncer, mesmo que a carne dela estava morrendo, ela estava feliz, ela estava contente. Ali, presenciando aquilo, você consegue ver que o espírito dela estava em paz, estava bem, estava repleto de justiça, repleto da presença de Deus. E ali ela estava realmente vivendo de acordo
com o Espírito Santo, até a maneira que ela lidava com as coisas. Eu tô até pensando em trazer um pouco mais sobre essa serva de Deus, e que, se Deus quiser, em breve ela será uma santa da nossa igreja, uma inspiração para muitas mulheres e também muitas pessoas. Mas veja, por mais que a nossa carne esteja ruim, o nosso espírito prevalece. Esse é o convite de Paulo para nós, que nós deixamos essa carne, porque isso vai passar, mas que nós possamos focar na nossa alma, no nosso interior, na nossa alma, que ela é santa. E ela só tá esperando a gente lutar um pouquinho para ela desabrochar. Bom, foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu falei demais, me perdoem, mas eu me animei muito e é sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação e compartilhando com seus amigos para nossa família de evangelização ficar enorme. Muito obrigada a você que assistiu até aqui, você é um guerreiro. Eu lá, dos anos atrás, eu sempre dizia isso, porque, né, ficar escutando uma pessoa falando até agora, você é um guerreiro mesmo. É isso, que Deus abençoe muito você. Se Deus quiser, a gente se vê na semana que vem, tá bom? Tchau, tchau!